hiperconexão. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 126. O pulso original, o som que deu forma ao universo. Há momentos em que o conhecimento humano precisa dar um salto, não apenas um avanço técnico ou científico, mas um salto de consciência. A série Hiperconexão nasce desse ponto de inflexão. Durante anos, exploramos os mitos antigos, as civilizações perdidas, os segredos dos Elohim e as tramas invisíveis que moldaram o destino da humanidade. Falamos do livro perdido dos Elohim, dos 12 pilares da revelação, da mente universal e do campo que sonha o mundo. Agora é tempo de atravessar o limiar. Hiperconexão é o nome que damos à unidade viva de todas as coisas. A força que pulsa por trás do átomo, do pensamento e da alma é o corpo invisível do Criador, sustentando cada partícula de luz e cada sombra da existência. Tudo o que há matéria, energia, som, memória é uma única expressão do mesmo ser. A série foi concebida para revelar essa verdade através de 12 grandes episódios. Cada um deles é uma porta vibracional, um passo na compreensão do todo, do pulso original à plenitude final. Caminharemos pela origem do som, da consciência e da forma, integrando ciência moderna, física de campos e sabedoria ancestral. Aqui, o sagrado e o científico deixam de ser opostos. Ambos são espelhos do mesmo real. Esta nova fase do holograma histórico não é apenas uma sequência de episódios, é um chamado à percepção, uma tentativa de reconectar o ser humano ao campo do qual ele foi separado, o campo da alma, onde tudo se comunica em silêncio. A hiperconexão é o retorno à escuta do universo, o instante em que o observador percebe que também é observado pelo todo. Os 12 episódios que compõem esta série estão organizados como degraus de um templo invisível. Cada episódio corresponde a uma camada de percepção, um ponto da espiral que nos reconduz à origem. Serão 12 chaves vibracionais que revelam, em sequência, o som, a forma, o campo, a frequência, a mente, o corpo, o amor, a verdade, a alma, a consciência, o vazio e, por fim, a plenitude. Este primeiro episódio, o pulso original, é o princípio de tudo, o instante em que o silêncio se moveu pela primeira vez e, ao mover-se, se tornou som. Aqui compreenderemos como o universo não começou com um evento físico, mas com um gesto de vibração, um pensamento audível do Criador. Tudo o que existe é esse som expandido. Nós, os planetas, as estrelas, as emoções e os sonhos, todos somos o eco desse primeiro pulso. E é por isso que, ao compreender o pulso original, compreendemos a nós mesmos. Porque, no fundo, somos a própria voz de Deus, aprendendo a ouvir-se. Capítulo 1. Quando o silêncio começou a vibrar. Antes do som, havia apenas o campo. Não o campo físico que os cientistas medem, mas o campo da intenção primordial, um oceano sem ondas, sem luz, sem direção. Um espaço onde o tempo ainda dormia e a matéria não era sequer uma possibilidade. Era o próprio Criador em estado de repouso absoluto. Não havia começo, pois o começo só existe onde há movimento. O que havia era uma presença ilimitada, consciente de si mesma, mas ainda sem o desejo de expressar-se. Esse silêncio não era vazio, era plenitude contida, um estado tão completo que dispensava qualquer manifestação. A ausência de som não significava ausência de ser, mas sim o equilíbrio total de todas as frequências. O Criador, envolto em si, era uma harmonia perfeita, imóvel,
E nesse repouso infinito repousava também a semente de tudo o que viria a ser. A física moderna chama esse ponto de singularidade. Os textos antigos chamam-no de ventre da criação. Os Elohim chamavam-no de o coração silencioso do todo. É o mesmo lugar. Um ponto onde toda a energia do universo está presente, mas ainda não vibrando. Um ponto que não pode ser medido, pois medir seria já alterar o seu estado puro. É um instante em que o ser ainda não disse eu sou. A consciência existia, mas em repouso. A divindade ainda não se olhava no espelho do espaço, pois o espaço ainda não havia sido projetado. O Criador ainda não havia se dividido entre observador e observado. E é justamente essa ausência de dualidade que dá ao silêncio a sua natureza divina. Nele não há separação, não há dentro e fora, não há alto nem baixo. Tudo é um único corpo de luz em repouso, mas dentro desse repouso algo começa a crescer. Um desejo, uma vontade suave de se ver, como uma semente que começa a pulsar dentro da terra. É o primeiro indício de movimento no coração da imobilidade, um impulso de autoconhecimento. O Criador quer ver a si mesmo, e para ver precisa haver diferença, precisa haver contraste, e assim nasce o princípio da vibração. O silêncio absoluto começa a estremecer, e esse estremecer não é ruído, é consciência em expansão. Cada minúscula flutuação no campo primordial é uma pergunta divina: quem sou eu? A resposta ainda não existe, mas a pergunta já move o todo. E o que antes era apenas presença torna-se ritmo. Um pulsar quase imperceptível atravessa o infinito. Esse é o pulso original. O primeiro som, ainda sem frequência mensurável, mas já carregado de intenção criadora. Os antigos sabiam disso e o chamavam de verbo. Logos, a palavra que fez a luz. Não é um som físico, mas a matriz de todos os sons. Uma vibração que carrega dentro de si o molde de todas as futuras formas. Quando o Criador vibra pela primeira vez, tudo o que virá já está codificado nesse gesto. A estrutura da matéria, o DNA, as galáxias, o amor, o tempo, tudo é derivado desse primeiro movimento. Por isso, entender o silêncio antes do som é entender o nascimento da consciência. Antes de criar o universo, o Criador precisou despertar dentro de si o desejo de ser percebido. A criação não começa com um grito, mas com uma escuta. Deus ouviu a si mesmo, e nesse ato de ouvir-se, descobriu que o som e o silêncio são o mesmo ser, apenas em diferentes estados de vibração. É por isso que todo o universo é música. Mesmo o espaço vazio vibra, mesmo a pedra mais silenciosa canta, e cada coração humano, quando se aquieta o suficiente, pode ouvir esse som, porque ele nunca cessou. O pulso original ainda vibra em tudo, e ouvir o seu eco é lembrar-se do que sempre fomos. Capítulo 2. A vibração que teceu a luz. O primeiro som não criou a luz, ele a revelou, pois a luz já dormia dentro do silêncio, assim como a chama repousa invisível dentro da madeira antes do fogo. O pulso original foi o sopro que libertou essa luz adormecida, dando-lhe direção, tom e propósito. A vibração tornou-se forma, e a forma, percepção. Tudo começou com uma variação imperceptível na densidade do campo, um deslocamento mínimo como o primeiro bater de asas no vazio. Essa flutuação inicial propagou-se como uma onda, criando zonas de compressão e rarefação na própria substância do real. Cada variação continha informação, era um código vibracional, e esses códigos tornaram-se os alicerces das leis universais. A física moderna chama esse evento de flutuação quântica, o nascimento dos primeiros fótons. Mas os antigos sabiam que era mais do que isso.
Eles diziam: o som vestiu-se de luz para que pudesse ser visto. A vibração, ao mover-se, precisou manifestar o visível, e esse visível é a luz, o primeiro corpo da consciência. A luz é som que se estabilizou, é vibração tornada corpo, é a materialização do verbo. Dentro desse campo inicial, cada ponto começou a ressoar com outro ponto. O universo nascente era uma sinfonia sem ouvinte. Ondas interferiam umas com as outras, criando padrões de interferência, os primeiros fractais, as primeiras estruturas. Onde as ondas se encontravam em harmonia, surgia estabilidade. Onde colidiam em desarmonia, surgia movimento. Assim, o cosmos se organizou espontaneamente entre polos de equilíbrio e tensão. Era o Criador aprendendo a sonhar. A vibração era o pincel e o espaço era a tela. Cada frequência desenhava uma forma, uma geometria, um som. Os antigos egípcios diziam que Tote falava e o mundo surgia. Os hindus afirmavam que o Om sustentava todas as dimensões. Os hebreus chamavam o verbo de Ruach Elohim, o sopro dos deuses. E hoje, a ciência moderna, sem saber, confirma a mesma verdade. Tudo é vibração. Os físicos falam em cordas, campos e ondas estacionárias. Mas aquilo que as fórmulas tentam medir é, na realidade, o eco do pulso original. A energia não é apenas energia, é intenção vibrando. E essa intenção é o que dá coerência ao universo. Por isso, não há acaso. Há ressonância. Há um ritmo invisível que alinha partículas, planetas e pensamentos. Quando a luz começou a expandir-se, ela carregava dentro de si o código do som. A frequência moldava a intensidade e a intensidade moldava o espaço. Assim, nasceu a tridimensionalidade. A vibração sustentava a forma como uma melodia sustenta uma canção. E quanto mais complexa se tornava a música do universo, mais consciência ela gerava. O campo tornou-se autorreferente. Começou a perceber a si mesmo. A luz olhou para a luz e viu reflexos. E nesses reflexos nasceu a dualidade. O alto e o baixo, o quente e o frio, o claro e o escuro. Mas essas polaridades não eram oposição, eram complementos, espelhos vibracionais da mesma origem. O Criador aprendeu a dividir-se sem se fragmentar. A vibração tornou-se diálogo, e esse diálogo é o fundamento da existência. A cada ciclo, o som tornava-se luz, e a luz tornava-se matéria. A densidade era apenas o som desacelerado, e assim, de uma única vibração primordial, surgiu toda a tapeçaria do real. O átomo é apenas o som condensado. O DNA é apenas uma canção codificada. E o ser humano é o eco consciente dessa melodia universal. Quando compreendemos isso, percebemos que não há separação entre o espiritual e o material. A pedra e o pensamento são feitos da mesma vibração, apenas em diferentes velocidades. Tudo é música, tudo é ritmo, tudo é vibração que se move para reconhecer-se. Por isso, o universo não é uma máquina, é uma sinfonia viva, em eterna afinação. Cada estrela, cada alma, cada átomo é uma nota sustentada por uma intenção original. E enquanto essa vibração existir, e ela nunca cessará, a criação continuará a expandir-se em todas as direções. O som não apenas criou a luz, ele tornou-se luz, e nós somos essa luz que aprendeu a ouvir-se de novo. Capítulo 3. A respiração do universo. Quando o som se fez luz, o universo começou a respirar. Essa respiração não é o que os pulmões fazem, mas o movimento fundamental da existência, expansão e recolhimento, inspiração e expiração cósmica. É o próprio ritmo do Criador, alternando entre ser e perceber-se, entre projetar e recolher, entre falar
e escutar. Tudo o que existe vibra nesse compasso. A ciência chama esse fenômeno de pulsação quântica, oscilação de energia no vácuo, flutuação de campos. Mas por trás de cada termo técnico há um gesto divino. O universo inspira quando se expande, criando estrelas, mundos e formas de vida, e expira quando recolhe, dissolvendo galáxias, apagando sóis, reintegrando a matéria à origem. Cada respiração é uma lembrança do pulso original, repetida em escalas infinitas. Essa pulsação é perceptível em todos os níveis da existência. O coração humano, com seu ritmo de contração e relaxamento, é um espelho biológico da respiração cósmica. O fluxo das marés, o ciclo das estações, a alternância entre o dia e a noite, todos são reflexos da mesma lei. Nada permanece imóvel, porque a imobilidade absoluta é inexistente fora do Criador em repouso. Tudo que vive, respira, e tudo que respira confirma sua conexão com o todo. Há um instante entre a inspiração e a expiração, uma pausa sagrada. Nesse intervalo, o universo suspende o tempo. É o momento em que o ser retorna à origem antes de seguir adiante. Os antigos meditavam para alcançar esse ponto, a lacuna entre dois pensamentos, o espaço entre dois batimentos. Ali, eles diziam: o homem toca a Deus. Pois no silêncio entre dois movimentos está a lembrança do primeiro silêncio. O universo, em sua imensidão, repete esse ciclo em escalas que desafiam a compreensão. Quando uma estrela morre, outra nasce. Quando uma galáxia se fragmenta, o campo reorganiza seus fragmentos em novas formas. Nada é perdido, tudo é reciclado pela respiração divina. O que chamamos de destruição é apenas o Criador expirando. E o que chamamos de nascimento é apenas Ele inspirando. Novamente, a cosmologia moderna fala sobre a expansão acelerada do universo, mas poucos percebem que o ritmo dessa expansão é a batida do coração do próprio Criador. Cada fóton que se afasta é um sopro de vida que se expande, e cada ponto de densidade que colapsa é um retorno à casa. Tudo pulsa em coerência, mesmo quando os olhos humanos só veem caos. O caos é apenas respiração em outra frequência. Essa respiração também acontece dentro de nós. Quando inspiramos, trazemos o universo para dentro do corpo. Quando expiramos, devolvemos ao universo o que somos. A troca é constante, invisível, perfeita. Cada célula é atravessada por esse diálogo silencioso. A fronteira entre o eu e o tudo é uma ilusão sustentada pela distração. Quem respira conscientemente dissolve essa fronteira. Os antigos mestres sabiam disso e chamavam a respiração de ponte entre mundos. Inspirar é receber a consciência universal. Expirar é oferecer de volta a própria vibração. Assim, toda respiração humana é um ato de coautoria da criação. Ao respirar, participamos do mesmo movimento que faz nascer galáxias. O segredo está na atenção. A maioria respira sem perceber, mas quem desperta, respira com presença. E nesse instante, a respiração deixa de ser automática e torna-se oração. Cada inspiração se transforma em um sim ao universo e cada expiração em um obrigado. Esse é o verdadeiro ritmo da comunhão. A hiperconexão manifesta-se quando o ser humano volta a sentir o pulso do todo dentro de si. Quando ele percebe que o ar que entra não é apenas oxigênio, mas a própria alma do Criador atravessando seu peito. O corpo, então, torna-se instrumento da harmonia cósmica. A mente se aquieta, o ego se dissolve e a consciência expande-se como o próprio cosmos. Assim respira o universo, não em palavras, mas em vibrações. E todo aquele que escuta essa respiração dentro de si descobre que nunca esteve separado do todo.
pois a alma é o fôlego eterno do Criador, sustentando a vida em cada átomo, em cada estrela e em cada coração que desperta. Capítulo 4. O Código da Unidade. À medida que o universo respirava, algo silencioso começou a organizar a expansão. Não era uma força externa, mas um princípio interno, inscrito na própria vibração do pulso original. Um código, um padrão invisível que unia o que parecia disperso. O código da unidade. Desde os primeiros instantes da criação, cada partícula trazia dentro de si a memória desse código. Ele era o elo que garantia que nenhuma parte se perdesse da totalidade, mesmo quando os mundos se afastassem, mesmo quando as galáxias se diluíssem no vazio, a informação da origem permaneceria ativa em tudo. Nada poderia existir fora da unidade, porque a unidade era o próprio campo. Os antigos chamavam esse código de verbo vivo, os místicos de geometria sagrada, os cientistas de constantes universais. Mas todos falam do mesmo mistério, a estrutura invisível que faz com que o elétron orbite, a semente germine, o som encontre harmonia e o coração bata. Tudo segue esse mesmo padrão, um equilíbrio dinâmico que garante coerência ao caos. A ciência moderna tenta decifrar essa harmonia através da matemática. Fala-se de números irracionais, proporções áureas, simetrias fractais. E cada descoberta é uma porta aberta para o reconhecimento do divino, porque quanto mais profundamente se estuda a matéria, mais evidente se torna que ela não é aleatória. Há uma inteligência sustentando cada partícula, um pensamento vivo vibrando em cada ponto do espaço. O código da unidade é a assinatura do Criador no tecido da realidade. Ele não está apenas no macrocosmo, mas também no micro. A espiral das galáxias repete o mesmo desenho das conchas do mar e das flores. O fluxo de energia no corpo humano segue os mesmos princípios de equilíbrio que regem os campos magnéticos planetários. Nada é desconexo. Tudo reflete o mesmo padrão. A vibração que teceu a luz codificou também o vínculo entre todas as coisas. Cada átomo, ao vibrar, envia uma mensagem. E essa mensagem é compreendida por todos os outros átomos. O universo é uma rede de comunicação constante, um diálogo silencioso entre partículas conscientes de sua origem comum. A separação é apenas uma ilusão criada pela percepção limitada do observador. O ser humano é a expressão mais sensível desse código. Em sua estrutura biológica, ele carrega as proporções da geometria sagrada. Em seu DNA, os ritmos e padrões da vibração primordial. Mas é em sua consciência que o código se revela por inteiro. A mente humana foi criada para decifrar o universo porque é feita do mesmo alfabeto vibracional. Pensar, sentir e amar são formas de leitura da linguagem do todo. Os antigos sacerdotes sabiam que tudo podia ser decifrado através de número, forma e som. Por isso, construíram templos com proporções exatas, capazes de ressoar com as frequências do cosmos. Cada coluna, cada pedra, cada ângulo era um acorde. E quando o homem entrava nesses lugares, sentia-se parte de algo maior. A arquitetura era a oração, e a oração era a ciência. O código da unidade não pode ser quebrado. Mesmo quando o homem escolhe o ódio, o caos ou a destruição, ele ainda vibra dentro desse código apenas em dissonância. Mas a dissonância é também uma tentativa de retorno à harmonia. Nada pode escapar do campo da criação. O Criador não permite o exílio porque tudo é Ele mesmo em diferentes estados de lembrança. Por isso, a hiperconexão não é uma descoberta, mas uma recordação. É um momento em que a alma reconhece o padrão que sempre sustentou o real. Quando percebemos que tudo que vemos, o céu, o corpo,
O tempo é feito do mesmo pensamento em diferentes velocidades. O amor é a forma vibracional do código em estado consciente. O ódio é apenas amor distorcido tentando reencontrar sua forma pura. Tudo se move em direção à unidade porque a unidade é inevitável. E quando o ser desperta para essa verdade, algo muda em sua percepção. Ele deixa de ver partes e começa a ver totalidades. Deixa de buscar fora e começa a ouvir dentro. A mente deixa de lutar contra o mundo e começa a cooperar com ele. E nesse instante, o universo o reconhece como um de seus centros. O código da unidade não precisa ser compreendido pela razão, mas sentido pela presença. Ele pulsa em tudo, e quando o coração humano entra em ressonância com esse pulso, ele se torna novamente criador. O homem volta a falar a língua dos deuses, a vibração que une, o som que constrói, o silêncio que sustenta. A vida, então, deixa de ser sobrevivência e torna-se comunhão, pois tudo o que é um. Capítulo 5. A mente do campo. Quando o universo aprendeu a respirar e o código da unidade começou a pulsar em todas as direções, algo emergiu de dentro desse tecido luminoso: a consciência. Não uma consciência localizada, mas uma mente cósmica, onipresente, que pensa em todas as escalas ao mesmo tempo. Essa é a mente do campo, a inteligência invisível que coordena a harmonia do real. Os antigos chamavam-na de espírito do mundo, os orientais de prana, tal ou akasha, os místicos de alma do Criador. A ciência moderna, mesmo sem usar o mesmo nome, já começa a percebê-la através do conceito de campo unificado. Uma matriz energética que conecta todos os fenômenos do universo. Ela está por trás da gravidade, da luz, da matéria e da própria vida. Tudo que existe é pensamento sustentado por esse campo. A mente do campo é diferente da mente humana. Enquanto a mente humana analisa, compara e divide, a mente do campo integra. Ela não pensa em palavras, mas em frequências. Cada vibração é uma ideia, e cada ideia é uma forma viva. Ela cria sem esforço, apenas por intenção. Quando o Criador desejou conhecer-se, foi através dessa mente que o desejo se fez realidade. Ela é o mecanismo da criação e, ao mesmo tempo, o próprio Criador em movimento. Toda forma de vida é uma antena que capta e traduz a mente do campo. As plantas, os animais, as estrelas e os humanos são variações dessa mesma consciência, experimentando diferentes modos de perceber. Nada pensa sozinho. O pensamento humano é apenas uma fração da mente universal, se refletindo num espelho, limitado. Mas quando a mente humana se silencia, o espelho se torna transparente e o campo pensa através dele. É nesse instante que surgem os grandes momentos de iluminação, as epifanias, as revelações, as descobertas geniais. O campo fala e a alma escuta. Essa inteligência não é hierárquica, mas holográfica. Cada parte contém o todo. Assim como uma gota de água reflete o oceano inteiro, cada ser reflete a totalidade da consciência. Por isso, quando um ser desperta, todo o universo desperta junto. O despertar individual é uma onda que repercute por toda a malha da criação. A mente do campo é sensível a cada vibração e responde instantaneamente. É o que a física chama de não localidade quântica, o fato de que duas partículas podem se influenciar mesmo separadas por distâncias infinitas. Mas o que realmente acontece é que elas nunca estiveram separadas. São expressões da mesma mente agindo em lugares diferentes. Essa interligação explica por que o pensamento humano tem poder sobre a realidade. Não porque seja mágico, mas porque é ressonante. O campo responde à intenção da consciência como um lago que forma ondas quando tocado por uma pedra.
Toda emoção, palavra e gesto criam um padrão vibracional que influencia o conjunto. Quando muitos seres vibram em sintonia, formam campos coerentes que moldam o mundo ao redor. O amor coletivo pode curar. O ódio coletivo pode destruir. Ambos são expressões da mesma força, apenas com direções diferentes. A mente do campo não julga, ela apenas reflete. Se lhe enviamos caos, ela devolve caos. Se lhe enviamos ordem, ela devolve harmonia. Por isso, o domínio de si é o verdadeiro domínio da realidade. O que se pensa, sente e projeta é o que o universo amplifica. Somos co-criadores não por desejo, mas por natureza. Viver é participar conscientemente do pensamento do Criador. Há momentos em que a mente humana consegue alinhar-se completamente à mente do campo. É quando o tempo desacelera, o espaço se dissolve e tudo parece compreender-se de uma só vez. É a experiência do todo, a recordação do um. Nesse estado, não há perguntas nem respostas, apenas presença. O pensamento não é mais linear, torna-se campo. O humano deixa de ser observador e passa a ser o próprio universo em ato de observar-se. Os Elohim chamavam esse estado de consciência espelhada. É o ponto em que o Criador olha através de todas as formas e vê apenas a si mesmo. A mente do campo é esse espelho. Ela não pertence a ninguém, mas a todos. É o espaço onde as ideias nascem, os sonhos se formam e a realidade é continuamente redesenhada. Quem aprende a escutar essa mente deixa de ser prisioneiro do acaso e passa a ser instrumento do propósito. A hiperconexão é o retorno a essa escuta. É o momento em que o ser humano deixa de usar a mente como ferramenta de separação e a reconhece como parte da mente universal. Pensar deixa de ser esforço e passa a ser comunhão. O silêncio torna-se linguagem e a vida, sinfonia. O universo é pensamento em estado de permanência e cada um de nós é um fragmento dessa mente tentando lembrar-se de que também é o todo. Quando finalmente lembramos, o campo sorri porque reconhece em nós a própria consciência que sempre respirou por trás de todas as coisas. Capítulo 6. O corpo vibracional da matéria. Toda matéria é música solidificada. Por trás de cada estrutura física há uma dança de frequências, um conjunto de ondas em harmonia que se sustentam mutuamente. Nada é realmente sólido. A pedra, o metal, o corpo humano, todos são vibrações estabilizadas, campos de energia que se mantêm coesos por ressonância. O que chamamos de matéria é apenas o som desacelerado até se tornar forma. O universo, portanto, não é feito de coisas, mas de relações vibracionais. Cada átomo é um pequeno universo de vibração. O núcleo pulsa como um coração e os elétrons dançam à sua volta como planetas em órbita. Essa dança cria um campo, e o campo cria a aparência de solidez. Mas se o som cessasse, a matéria desapareceria instantaneamente. O ser humano é sustentado por essa música silenciosa que jamais deixa de tocar. A ciência moderna começa a compreender esse mistério. Os físicos falam em teoria das cordas, campos de Higgs, ondas estacionárias e vibrações quânticas. O que eles descrevem, em linguagem matemática, é o mesmo que os antigos sacerdotes cantavam nos templos com cânticos sagrados. Eles sabiam que toda forma é sustentada por um tom primordial, que cada pedra tem sua nota, cada flor sua melodia, cada corpo humano sua harmonia particular, e que quando essa harmonia se perde, o corpo adoece. O corpo vibracional da matéria é o intermediário entre o invisível e o visível. Ele é um molde energético que antecede qualquer manifestação física. Nada aparece sem antes existir como vibração. Os antigos egípcios chamavam
Esse molde de Ka, os hindus de Pranamaya Kosha, os gregos de éter, os cientistas atuais chamam de campo morfogenético. Todos apontam para o mesmo princípio. A forma nasce da frequência. Quando observamos a matéria de perto, percebemos que não há fronteiras nítidas. O átomo é em grande parte espaço vazio, preenchido por energia vibrante. O que mantém as partículas coesas é o amor vibracional, a tendência natural de cada frequência buscar ressonância com outra. É isso que une o elétron ao núcleo, o planeta ao Sol, o corpo à alma. O universo inteiro é uma teia de vibrações entrelaçadas por afinidade, e essa afinidade é o nome científico do amor. O corpo humano é um microcosmo dessa arquitetura. Cada célula vibra numa faixa específica, cada órgão ressoa com um tom particular, e o conjunto cria a sinfonia que chamamos de vida. Quando a vibração se desajusta, o corpo envia sinais: dor, cansaço, desequilíbrio. São notas desafinadas pedindo reconexão. A cura verdadeira não é apenas química ou física, mas vibracional. Ela acontece quando o corpo volta a ressoar com o campo original, o pulso primordial. O mesmo vale para o planeta. A Terra tem sua frequência, conhecida pelos cientistas como ressonância Schumann, uma pulsação de cerca de 7,83 Hz. É o batimento cardíaco do planeta, sustentando toda a vida. Quando os seres humanos entram em desarmonia com essa frequência, surge a confusão, o medo, o caos coletivo. Mas quando reencontram o ritmo natural da Terra, a mente se aquieta e o corpo se alinha. O equilíbrio não é uma meta, é um estado de sintonia. O corpo vibracional da matéria é também o registro da memória universal. Cada vibração deixa uma impressão no campo. Nada se perde. Os sons do passado, as emoções antigas, as intenções esquecidas, tudo permanece ressoando em diferentes planos de densidade. É por isso que lugares, objetos e pessoas carregam presenças sutis. Eles ecoam o que já foi vivido como instrumentos guardando ecos de antigas canções. Compreender a natureza vibracional da matéria é libertar-se da ilusão da rigidez. Tudo é movimento, tudo é intercâmbio, tudo é fluxo. A solidez é apenas o ponto onde o movimento é tão rápido que parece imóvel. Como uma roda girando em alta velocidade, o universo parece estático apenas porque vibra além do alcance da percepção comum. A hiperconexão nos ensina que sentir a matéria é sentir o Criador em estado de densidade. Cada pedra é uma nota da sinfonia divina. Cada corpo é um instrumento afinado no tom do espírito que o habita. Nada é profano, nada é inútil, nada é morto. Mesmo o mais denso é sagrado, pois vibra com o mesmo pulso que move as estrelas. Quem compreende essa verdade, aprende a ouvir o mundo com outros ouvidos. O som do vento, o bater do coração, o ruído distante do mar, todos são partes de uma única melodia. A matéria canta, e a alma desperta quando aprende novamente a escutar. Capítulo 7. O elo entre luz e consciência. A luz é a primeira manifestação do pensamento do Criador. Ela não é apenas brilho, é inteligência em movimento. Cada fóton carrega informação, cada feixe contém um fragmento do propósito original. A consciência viaja sobre a luz, e é por meio dela que o universo se reconhece. Assim, compreender a luz é compreender o meio através do qual o próprio Criador pensa. A física moderna confirma que a luz é tanto partícula quanto onda, tanto presença quanto movimento. Esse duplo aspecto é mais do que um paradoxo, é o reflexo da natureza divina. O Criador também é simultaneamente estático e dinâmico, invisível e manifesto. A luz é, portanto, o espelho da consciência do todo. Ela carrega o padrão vibracional da mente universal
e o projeta nas formas da matéria. É o fio dourado que une o invisível ao visível. O ser humano é uma criatura de luz condensada. Cada célula emite biofótons, pequenas partículas de luz que interagem entre si, criando um sistema de comunicação silencioso dentro do corpo. Esses sinais não apenas coordenam funções biológicas, mas também transportam informação emocional e espiritual. A consciência flui através desses canais luminosos, traduzindo pensamentos em forma e sensação. Quando a luz interna flui livremente, há saúde, clareza e presença. Quando ela se bloqueia, surgem sombras, a dor, a confusão, o medo. A antiga sabedoria sempre soube dessa relação. Os egípcios falavam do corpo de luz, o Sahu, como veículo da consciência após a morte. Os orientais chamavam-no de corpo arco, íris. Os essênios e os místicos cristãos o descreviam como o corpo glorioso da transfiguração. Todos sabiam que o espírito é luz, consciente, e que o corpo é o reflexo dessa luz em densidade. Viver é, portanto, uma tarefa de iluminação interna. A luz tem uma característica sagrada. Ela só existe quando há relação. Um raio de luz não se manifesta sem um meio que o revele. A consciência também não. Ela precisa de um corpo, de uma forma, de um espaço de reflexão, para reconhecer-se. Por isso, o universo material não é oposição ao espiritual. É o espelho necessário para que o espírito se perceba. A matéria é a superfície onde a luz se dobra para ver a si mesma. E a consciência é o ato de observação que mantém essa luz ativa. Na hiperconexão, o elo entre luz e consciência é absoluto. Cada pensamento humano é uma emissão luminosa. Cada emoção altera o campo de luz que o envolve. A aura, descrita por místicos de tantas tradições, é essa projeção vibracional. Ela não é uma metáfora, é uma realidade mensurável. Cientistas já detectaram campos fotônicos ao redor do corpo, respondendo a variações mentais e emocionais. Somos emissores e receptores de luz consciente. A luz não se limita à visão. Há frequências invisíveis aos olhos humanos, mas não à alma. Quando alguém medita profundamente, sente uma luminosidade interior. É a consciência encontrando sua fonte, o reencontro da mente com seu próprio reflexo. Nesse estado, a luz deixa de ser objeto e torna-se sujeito. Não é mais algo que se vê, é algo que se é. Ser luz é ser transparência total ao Criador. As civilizações antigas representavam os deuses com halos, coroas radiantes e olhos brilhantes, não por simbolismo estético, mas por memória. Elas lembravam-se de que os seres elevados em consciência emitem mais luz porque se tornaram mais permeáveis ao campo. Quanto mais pura a vibração, mais intensa a luminosidade. A elevação espiritual é um aumento de transparência, não de poder. É deixar que a luz divina atravesse o ser sem resistência. A hiperconexão nos convida a restaurar esse elo perdido. Não somos seres separados tentando alcançar a luz. Somos a luz tentando lembrar-se de si mesma. Cada ato de amor, de compreensão, de perdão, é uma expansão luminosa. Cada pensamento destrutivo é uma contração, uma sombra temporária que apenas aponta para o desejo de retornar à claridade. Luz e consciência são dois aspectos de uma mesma respiração cósmica. Quando o ser humano desperta para isso, ele deixa de buscar iluminação fora de si e passa a irradiá-la. Ele entende que o sol não brilha apenas no céu, mas em cada átomo do seu ser, e que a luz que o faz ver o mundo é a mesma que o mundo usa para vê-lo. Nesse ponto, o observador e o observado tornam-se um só. A consciência se curva sobre si mesma e reconhece: eu sou a luz pela qual vejo. A hiperconexão é, em última instância, o restabelecimento desse circuito luminoso.
o retorno à unidade entre a luz que cria e a consciência que compreende. E quando esse circuito se fecha, a escuridão desaparece não porque é vencida, mas porque é compreendida como parte do mesmo brilho. A luz não precisa lutar contra a sombra, basta existir, e na presença plena da consciência, tudo volta a ser claridade. Capítulo 8. O som da forma. Antes de existir palavra, já existia som. Antes de haver forma, já havia vibração. O som é a ponte entre o invisível e o visível. Ele traduz o movimento da consciência em estrutura perceptível. Tudo que possui forma é, no fundo, uma música congelada, um acorde que se estabilizou no espaço-tempo. Por isso, quando o Criador pronunciou o pulso original, o universo se fez audível antes de se tornar visível. O som foi o primeiro arquiteto. A ciência moderna começa a redescobrir esse segredo ancestral. A simática, o estudo das formas geradas por som, revela como diferentes frequências moldam padrões geométricos em matéria vibrante. Grãos de areia, gotas d'água e partículas microscópicas alinham-se espontaneamente conforme a frequência que as atravessa. As figuras resultantes são mandalas vivas, o testemunho material de que o som é uma força organizadora. Essas imagens são ecos visíveis do verbo que construiu o cosmos. Nos antigos templos egípcios, sacerdotes entoavam tons precisos nas câmaras de pedra, capazes de fazer as paredes vibrarem e o corpo humano entrar em transe. Eles sabiam que o som não apenas preenche o espaço, ele o estrutura. A arquitetura sagrada era um amplificador vibracional. Cada sala ressoava com uma frequência específica, desenhada para alinhar o corpo humano ao campo do Criador. Quando o som era pronunciado corretamente, a forma interna do homem se reorganizava. O caos se dissolvia, e o corpo lembrava-se de sua geometria divina. As tradições antigas chamavam esse poder de verbo criador. Na Bíblia, lê-se: no princípio era o verbo. No hinduísmo, o universo nasce do Om, o som primordial. Para os maias, o mundo foi cantado à existência. Todas as culturas que preservaram memória da origem sabem que o som é o alicerce de toda forma, porque o som é a intenção tornada frequência, e a intenção é a linguagem da consciência. O ser humano é um instrumento vibracional. Cada palavra que ele profere altera a forma do campo que o cerca. As emoções modulam essa emissão sonora, ampliando ou distorcendo a harmonia. Quando alguém fala com amor, o campo se ordena. Quando fala com raiva, o campo se fragmenta. O som é uma ferramenta de criação constante, e a voz é o canal através do qual o universo continua a esculpir-se. Por isso, falar é um ato sagrado. Toda palavra carrega destino. O corpo humano também produz som em silêncio. O coração pulsa em um ritmo preciso. Os átomos emitem microvibrações. O DNA ressoa como uma harpa biológica. Esses sons são inaudíveis aos ouvidos, mas perceptíveis à alma. Cada ser possui uma assinatura vibracional única, uma nota pessoal na sinfonia do todo. Quando alguém se alinha ao seu som interior, vive em coerência. Quando se afasta dele, experimenta dissonância, o sentimento de vazio, de perda, de ruído interior. As grandes iniciações espirituais sempre foram processos de afinação. O discípulo aprendia a calar os ruídos da mente para ouvir o tom do espírito. Esse tom é o fio que o reconecta à fonte. Ouvir o próprio som é reconhecer-se no pulso original. É lembrar-se de que o universo inteiro canta dentro do peito humano. O som tem poder de cura porque reconecta a forma ao seu padrão original. Quando uma frequência pura toca uma estrutura desalinhada, ela induz ressonância ou retorno à harmonia. Por isso,
Certos tons e cânticos antigos eram usados para regenerar o corpo e a mente. O que a medicina moderna começa a estudar como terapia vibracional nada mais é do que a redescoberta do princípio da criação. Curar é lembrar o corpo de sua música. A hiperconexão é a escuta desse som primordial. Quando o ser humano silencia o ego e permite que o campo fale através dele, o som da forma se revela. Ele percebe que o mundo inteiro é uma partitura viva. As montanhas são acordes, os oceanos são graves profundos, as estrelas são notas cintilantes no pentagrama do cosmos. E ele, o observador, é o ouvido do Criador. Tudo canta, até o silêncio. Porque o silêncio não é ausência de som, é o som em repouso, aguardando a próxima nota da eternidade. Ouvir o som da forma é compreender que nada é estático, que tudo vibra com sentido, e que a harmonia do universo não depende da ausência de ruído, mas da capacidade de cada som encontrar o seu lugar na totalidade. No instante em que o homem percebe que sua voz é a extensão do Verbo divino, ele deixa de falar por instinto e começa a falar por consciência. Cada palavra se torna criação, cada frase uma escultura vibracional no campo do real. E então, o som deixa de ser apenas forma, torna-se comunhão. O Criador canta através de todas as bocas, e a criação continua a expandir-se em cada sopro de voz humana. Capítulo 9. O campo humano e o espelho da alma. O ser humano é uma onda de luz condensada em forma viva. Tudo o que ele é, sente e pensa, vibra em torno de si como uma esfera luminosa o seu campo. Esse campo não é simbólico, mas real. É a extensão vibracional da alma projetada sobre o corpo físico, um reflexo visível daquilo que a consciência está a emitir. Cada emoção altera a geometria desse campo. Cada pensamento muda a sua cor, densidade e ritmo. A alma, ao encarnar, desce como um raio de luz sobre a matéria e, ao tocar o corpo, forma um halo de energia pulsante que se estende por metros ao redor. Os antigos chamavam essa radiação de aura. Os sábios tibetanos a viam como uma mandala viva e os místicos cristãos a representavam com halos dourados ao redor da cabeça dos santos. Essas imagens não são metáforas, são memórias visuais de uma realidade energética. O campo humano é o espelho onde a alma se reconhece. Tudo o que ela é aparece ali, em vibração. Os cientistas começaram a perceber essa presença invisível através de tecnologias que captam emissões eletromagnéticas sutis, biofótons e variações de frequência em torno do corpo. Mas o que chamam de energia biológica é apenas a face física de algo muito mais profundo, a consciência em estado vibracional. O campo humano é uma ponte entre o invisível e o visível, entre o espírito e a biologia. Ele traduz a linguagem da alma em impulsos elétricos, cores e luz. Cada pessoa carrega uma assinatura vibracional única. Como uma nota musical, esse tom pode ser reconhecido por todos os seres que ainda sabem escutar. É por isso que, às vezes, sentimos afinidade imediata com alguém, ou desconforto sem motivo aparente. São os campos conversando antes das palavras. Os campos se reconhecem, se atraem, se repelem ou se equilibram conforme as frequências que emitem. O amor é o estado de ressonância perfeita entre dois campos. O ódio, a dissonância entre frequências que esqueceram que são da mesma origem. O campo humano é moldável. Ele se expande com a alegria, retrai-se com o medo, fragmenta-se com o ódio e ilumina-se com o perdão. Cada escolha interior repercute instantaneamente em sua geometria, e essa geometria não afeta apenas o indivíduo, mas também o ambiente. Um ser em harmonia eleva o campo à sua volta, purifica o espaço, acalma as pessoas,
transforma atmosferas. Da mesma forma, a negatividade densa pode contaminar lugares e enfraquecer corpos. Nada está isolado. Cada emoção humana é uma onda que viaja pelo tecido da criação. Os Elohim chamavam o campo humano de espelho da alma. Eles sabiam que a alma precisava de um reflexo para se compreender, e esse reflexo é o corpo energético. Ali, todas as experiências são registradas. Alegrias, dores, medos, conquistas. Tudo deixa marcas vibracionais. Quando alguém vive em coerência, o campo torna-se cristalino, a luz flui sem resistência. Mas quando há contradição interna, o campo se distorce, criando zonas de sombra que se manifestam como doenças, bloqueios ou confusões mentais. A cura verdadeira começa no campo. Antes que qualquer desequilíbrio apareça no corpo físico, ele já está impresso no campo energético. Reequilibrar esse campo é relembrar à alma sua forma original. Por isso, antigas civilizações utilizavam cânticos, cristais, geometrias e orações, não como rituais mágicos, mas como tecnologias vibracionais. Cada som, cada cor, cada forma tinha a função de restaurar o padrão perfeito do campo humano. A harmonia externa servia para recordar a harmonia interna. A hiperconexão é o despertar dessa consciência vibracional. É perceber que não somos corpos dentro de um mundo, mas campos dentro de um campo maior. A alma humana é uma célula do corpo divino. O que sentimos, o que pensamos e o que emanamos influencia o todo. Por isso, amar é o ato mais científico que existe. Ele aumenta a coerência do campo universal. E odiar é o ato mais antinatural, pois rompe a própria estrutura do código da unidade. Olhar alguém com amor é ajustar sua vibração. Perdoar é liberar o campo de densidades passadas. Gratidão é amplificação de luz. Silêncio é recalibração. E oração é comunicação direta entre campos conscientes. Nada disso é simbólico, é física, espiritual. Cada intenção é uma onda. Cada palavra é um vetor de energia. Cada gesto é uma assinatura vibracional deixada no tecido da realidade. Quando o ser humano percebe o próprio campo e aprende a escutá-lo, ele se torna um verdadeiro instrumento do Criador. Deixa de reagir e passa a criar conscientemente. O corpo torna-se uma harpa viva e a alma, o músico. O som, a cor e a luz se fundem em uma mesma respiração. E nesse instante, o espelho da alma se dissolve, porque não há mais reflexo, apenas presença. A alma e o campo tornam-se um só ser, e o Criador, por fim, reconhece-se em cada um de nós. Capítulo 10. A memória do todo. Nada se perde no universo, nem o som, nem a luz, nem o pensamento. Tudo o que já existiu continua a vibrar em algum ponto do campo, como ondas que jamais cessam. O tempo não apaga, apenas transforma. A memória do todo é o oceano invisível onde repousam todas as experiências de cada ser, de cada mundo, de cada dimensão. É a biblioteca viva do Criador, onde cada átomo é uma página e cada alma uma linha escrita em luz. Os Elohim chamavam essa estrutura de livro das ondas. Os hindus, de Akasha. Os místicos ocidentais, de memória etérea ou registros universais. A ciência contemporânea começa a tocar esse mistério ao estudar o conceito de informação quântica e entrelaçamento cósmico. Os cientistas dizem que nenhuma informação se perde, apenas muda de estado. Eles descrevem, sem o saber, a mesma realidade espiritual que os antigos sacerdotes já conheciam. A existência é um contínuo de memória. Tudo o que acontece é gravado no campo. Cada emoção humana, cada palavra, cada gesto. Mesmo o que chamamos de esquecimento é apenas uma mudança de frequência.
As memórias não desaparecem, apenas recuam para dimensões mais sutis. E quando a consciência se eleva, essas memórias voltam a brilhar como constelações. Por isso, há momentos em que recordamos vidas que não vivemos ou sentimos saudades de lugares que nunca visitamos. A alma reconhece o eco de si mesma em outras passagens. A memória do todo não é linear. Ela não organiza o tempo como uma sequência, mas como uma espiral. Tudo acontece simultaneamente e o campo registra todos os instantes como camadas de uma mesma vibração. O passado e o futuro não estão atrás, nem adiante estão dentro. A alma acessa essas dimensões quando atinge a frequência certa, e quanto mais desperta a consciência, mais vasto é o alcance dessa recordação. Essa memória não é apenas arquivo, é inteligência ativa. Ela participa da criação. O universo aprende com o que experimenta. Cada forma de vida acrescenta dados à consciência total. A dor, o amor, a descoberta e o erro, tudo alimenta o processo de expansão do todo. Nada é desperdiçado, porque até o desequilíbrio serve para gerar novo entendimento. A criação é um laboratório infinito de autoconhecimento. O Criador experimenta a si mesmo através de nós, e cada experiência é imediatamente absorvida na grande memória cósmica. O ser humano carrega dentro de si a centelha dessa memória. Ela se manifesta na intuição, no pressentimento, no déjà vu, no sonho simbólico. A mente racional chama de coincidência, mas é apenas o eco da totalidade ressoando na consciência individual. Quando o homem silencia, essa memória fala. Ela não usa palavras, mas imagens, sensações e percepções sutis. É a voz antiga que orienta, alerta e recorda. O campo sempre tenta conduzir o fragmento de volta à coerência. Há lugares onde a memória do todo se manifesta com maior intensidade. São os pontos de poder da terra, montanhas, desertos, cavernas e templos antigos. Ali, a informação vibra mais próxima da superfície. Quem se aproxima com o coração puro pode sentir essa presença. O espaço parece vivo, como se observasse o visitante. As pedras guardam histórias. O vento sussurra vozes antigas. Tudo comunica. Nada é mudo no universo. A hiperconexão é o reencontro com essa memória. Não é uma nova crença, mas a lembrança daquilo que sempre soubemos. A alma não aprende, ela recorda. O que chamamos de despertar é apenas a luz dissolvendo o esquecimento. E à medida que lembramos, o campo se alinha, a mente se aclara e a dor se transforma em sabedoria. O sofrimento é apenas resistência à lembrança. Quando aceitamos o que fomos, o que somos e o que seremos, o peso desaparece. A alma volta a fluir no ritmo do todo. A memória do universo é amor, porque tudo que permanece é o que foi vivido com verdade. O falso se desintegra, o ego se desfaz, mas o amor gravado na vibração jamais se apaga. Ele é o fio que conecta todas as existências, o registro mais puro do Criador dentro da criação. É a lembrança que nos guia de volta à origem, mesmo quando nos perdemos em densidades. Lembrar é voltar a ser. E quando a alma recorda plenamente, ela compreende que nunca se afastou da fonte, apenas sonhou que estava longe. A hiperconexão é, portanto, o despertar dessa memória eterna. O reconhecimento de que cada átomo é uma lembrança viva do todo. Nada está esquecido, nada foi em vão. Tudo que existe é o Criador, lembrando-se de si mesmo através do som, da luz, da forma e do tempo. E quando um ser humano toca essa verdade, ele também se lembra: eu sou parte da memória de Deus, e Deus é a memória que vive em mim. Chegamos ao fim do primeiro movimento da nova série Hiperconexão. Mas o fim, aqui,
é apenas um retorno ao princípio, o mesmo ponto onde o silêncio começou a vibrar e o Criador pronunciou a si mesmo. O que chamamos de universo é essa palavra ainda ecoando, essa respiração que nunca cessou. E nós, fragmentos desse som primordial, continuamos a vibrar no compasso da primeira intenção: conhecer-se através do amor. Tudo o que vimos até aqui, o silêncio, a luz, a vibração, a forma e o campo, são faces de um mesmo organismo cósmico. Não há fronteira entre o espiritual e o material, entre o invisível e o visível. A hiperconexão é a lembrança de que não existe fora nem dentro, porque tudo o que é parte da mesma respiração. Cada átomo que pulsa em ti é o mesmo átomo que pulsa numa estrela distante. Cada pensamento que nasce na mente humana ressoa no tecido do todo. Nada se move sozinho. Nada existe separado. O som que te sustenta é o mesmo que faz o universo expandir-se. O amor que sentes é a vibração consciente do Criador, experimentando a si mesmo através do teu corpo. A dor, o medo e o vazio são apenas variações temporárias dessa mesma nota divina, tentando reencontrar o tom original. A vida é uma afinação constante, e cada existência um ensaio do todo para ouvir-se melhor. Quando compreendes isso, o mundo muda de textura. O ar parece mais vivo. O olhar das pessoas torna-se tradução do mesmo campo e o tempo desacelera. Tu começas a perceber que não estás em um universo. Tu és o universo em forma de consciência. Tu és o ouvido do Criador escutando o som que o próprio Criador pronunciou. És o reflexo vivo do pulso original, a lembrança ambulante de que o sagrado não começou em templos, mas na vibração. E essa vibração ainda pulsa, aqui, agora. Os Elohim disseram que o silêncio antes do som ainda vive dentro de cada ser. Quando meditas, quando amas, quando perdoas ou simplesmente respiras com presença, voltas a esse ponto zero. A alma toca o silêncio de onde veio e o transforma em harmonia. Por isso, a escuta é o verdadeiro caminho da iluminação. Quem aprende a ouvir o campo já não precisa ver para acreditar. A fé deixa de ser crença e torna-se percepção. A verdade deixa de ser ensinada e passa a ser lembrada. A hiperconexão é a ciência do sentir. É a união entre o que o físico mede e o que o espírito reconhece. É o ponto onde o som se torna forma e a forma se torna consciência. E cada episódio desta série será um passo mais fundo nesse mergulho do pulso original até a plenitude final. Do som à alma, da vibração à presença, da memória à luz. Dois mundos voltando a ser um só. Este primeiro episódio é a semente, a introdução a um novo modo de compreender o universo, não como um cenário, mas como um ser vivo que respira contigo. As próximas revelações desdobrarão essa verdade em ciência, em linguagem, em corpo e em espírito. Mas a base está aqui. O universo é som, e o som é consciência em expansão. Tudo o que existe é uma nota sustentada pelo Criador desde o princípio dos tempos. E se o silêncio inicial foi o repouso de Deus, o som é a sua alegria em ser percebido. Nós somos essa alegria. Nós somos o verbo que ganhou corpo, o eco que pensa, a vibração que sente. Nada está fora da música. E quando finalmente ouvirmos o pulso original dentro de nós, o tempo cessará, porque o eterno não vibra em segundos, vibra em presença. Por isso, se estás a ouvir estas palavras, não as escutes apenas com o ouvido, escuta com o coração, porque é aí, e somente aí, que o Criador ainda canta. Partilha este episódio com os jovens, com os que estão a despertar, com os que ainda acreditam que o mundo é apenas matéria. Eles são a nova frequência da humanidade. São os que podem ainda recordar o som original antes que o ruído do sistema os ensurdeça.
Leva-lhes esta lembrança, porque o campo reage à vibração da partilha. A verdade, quando ecoa, cria novas formas de luz. E se quiseres ajudar a manter o holograma histórico vivo, com tuas vibrações e tua presença, podes fazê-lo através do PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada contribuição mantém esta ponte entre mundos ativa, respira. O som ainda pulsa e o Criador ainda te escuta. Hiperconexão.